Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise AC, potência em circuitos trifásicos equilibrados, exemplo motor AC. Quando eu vou falar sobre o tema circuitos trifásicos, alguns estudantes me perguntam: por que o técnico eletrônico tem que estudar circuitos trifásicos? Isso não é coisa de eletricista? Esse não é um tema do dia a dia do técnico eletrônico, mas ele deve conhecer, pelo menos o básico. Já os eletricistas têm que estudar esse tema muito mais a fundo. Então eu vou mostrar aqui o basicão para que o técnico eletrônico se mantenha informado e possa lidar tranquilamente com inversores trifásicos, com comandos de pequenos motores trifásicos, pequenos transformadores trifásicos, etc. Vou analisar o circuito trifásico da figura e levantar a equação da potência, aquela equação que todo técnico eletricista ou eletrônico precisa saber. Tudo começa com a fonte de tensão trifásica. Como desenhar e representar a fiação de um circuito trifásico? Tem várias formas. O que eu vou usar neste tutorial é mostrada na figura. Não é uma forma unifilar como os eletricistas estão acostumados a ver, mas é mais fácil para o técnico eletrônico entender. Esse tipo de ligação é mais usado na indústria, mas também aparece nas residências. A foto mostra uma tomada típica da indústria. A ligação trifásica desse diagrama tem 5 fios. A tomada tem 5 conexões. A fonte AC trifásica tem um fio de neutro, N. A fonte AC trifásica tem 3 fios que eu vou chamar nesse trabalho de linhas. Linha L1, linha L2 e linha L3. O nome desses fios pode mudar conforme a aplicação. Alguns chamam as linhas de fase R, fase S e fase T. Eu vou evitar essa nomenclatura para não confundir com a tensão de fase, que é bem diferente. Nos terminais de alguns motores e inversores podem ser chamadas de U, V e W. Na fonte eu coloquei uma ligação de terra especial, ou terra de proteção. Normalmente essa ligação vai na carcaça da máquina e eventualmente vai ligado junto com o neutro. Na tomada industrial é essa conexão mais grossa no centro da tomada. Agora vou mostrar como medir as tensões geradas na fonte trifásica. Primeiro, existem 3 tensões que são medidas do neutro para cada uma das linhas. Na figura, o instrumento está medindo essa tensão AC entre o neutro e a linha L1, mas seria a mesma medição entre o neutro e as outras linhas. Essa tensão é chamada de tensão de fase, VF. Existem 3 tensões de fases. Claro, é um circuito trifásico. O valor da tensão de fase é a menor tensão indicada na fonte. Nesse exemplo é igual a 220 volts. Sempre lembrando que em todas as medições AC, a unidade padrão é RMS. Segundo, existem mais 3 tensões nesse circuito AC trifásico. Essas tensões poderão ser medidas entre as linhas. Na figura, o voltímetro AC está medindo a tensão entre as linhas L1 e L2, mas seria a mesma coisa em relação às outras linhas. Essa tensão é chamada tensão de linha, afinal, é medida entre as linhas. A tensão medida entre as linhas é a maior tensão indicada na fonte. Nesse exemplo, é igual a 380 volts. Aqui também existem 3 medições entre as linhas. Vou chamar de VL, tensão de linha. Veja, eu disse que a medição é feita entre as linhas. Por isso eu não chamo de fase R, fase S ou fase T, porque poderia causar confusão com a medição da tensão de fase, que é a medição em relação ao neutro e não entre as fases. Ou melhor, não entre as linhas. Viu que confusão daria? As 3 tensões de fase são iguais, mas estão defasadas de 120 graus. Na verdade, são fasores. O mesmo acontece para as tensões de linhas. Veja a representação fasorial da rede trifásica. Se você quer mais detalhes dessa representação, veja o tutorial na descrição desse vídeo. Pronto! Isso é tudo sobre a fonte de tensão trifásica. Agora vamos para a carga. Daqui para frente eu vou dizer simplesmente tensão de linha igual a 380 volts e tensão de fase igual a 220 volts. Só para relembrar, isso dá um bom nome para um grupo de pagode, hein? A tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Ali está ela, a regra de ouro dos circuitos trifásicos, a raiz de 3. Ela sempre aparece nas equações, não esqueça disso. Agora vou olhar para a carga. As cargas são representadas nesse tutorial por esses quadradinhos, porque são, na verdade, impedâncias. Nos circuitos equilibrados, todas as impedâncias têm o mesmo valor. É o caso dos motores trifásicos, transformadores, resistências para aquecimento, etc.
As cargas podem ser ligadas de duas formas. Uma delas é em Y, que é a mesma coisa que estrela, como mostra a figura. Nesse caso, existe um ponto comum na ligação das cargas. Esse ponto comum nas cargas equilibradas pode ser ligado no neutro ou não, já que na prática não circula corrente pelo neutro. Veja como o circuito forma a letra Y. Outra forma de ligar é em delta, que é a mesma coisa que triângulo, como mostra a figura. Nesse caso, não tem a ligação de neutro. Veja como o circuito forma um triângulo ou letra delta. Agora tem que esclarecer o que é corrente de linha. A corrente de linha é a corrente que circula nas linhas, pelos fios conectados aos terminais das linhas da tensão AC trifásica. Assim, existem três correntes de linhas: corrente IL1, IL2 e IL3. Agora vamos à equação da potência. Para escrever a equação da potência, você deve ter em mente o fluxo de energia no circuito trifásico, o fluxo da potência. Aqui, potência e energia vou usar como sinônimos. Tudo começa com o fluxo de energia que vem da estação geradora. É este que está no desenho. É essa energia que você paga, que a indústria paga para ligar a sua máquina. E aqui vem uma observação interessante. A equação vale para os dois tipos de ligações. Do ponto de vista das potências, não importa o tipo de ligação, delta ou Y. Eu acho isso absolutamente fantástico. Claro, a eletrônica é fantástica. Então, para deixar o tutorial mais prático, vou mostrar a equação aplicada a um motor AC trifásico. A potência que é gerada pelo gerador da concessionária tem o nome de potência aparente. Essa potência é designada pela letra S. A fórmula para calcular a potência aparente é aquela que você está careca de saber, tensão vezes a corrente. Mas aqui tem que aplicar novamente a regra de ouro dos circuitos trifásicos. Tem que multiplicar pela raiz de 3. Note que a tensão usada é a tensão de linha e a corrente é a corrente de linha. Sempre lembrando que essa equação vale para cargas equilibradas. Veja que essa equação é a mesma, não importa se o motor está ligado em delta ou estrela. A eletrônica é fantástica. E a unidade da potência aparente é o VA, volt-ampere, uma unidade bem diferente do watt que a gente está acostumado. Mas não fique triste, o watt vai aparecer mais adiante. A potência aparente vai se distribuir na carga na forma de duas outras potências. A potência ativa, designada pela letra P. Essa potência é a potência útil, que faz girar o motor. É essa potência que será transformada em energia mecânica. É ela que vai movimentar a esteira, fazer o elevador subir, etc. Vou designar a potência mecânica por PHP. Esse HP é a unidade de potência mecânica mais usada. Existe uma terceira potência chamada de potência reativa. Essa potência é designada pela letra Q. Essa potência expressa a energia gasta nas indutâncias e capacitâncias da carga. No motor AC, a energia gasta para gerar os campos magnéticos que fazem o motor funcionar. Essa é uma energia que não é transformada em trabalho, mas o gerador tem que gerar essa energia. O mais interessante é que as potências são grandezas vetoriais e formam o triângulo das potências, o triângulo retângulo descrito na figura. A potência aparente S, a hipotenusa do triângulo, é igual à soma vetorial das potências ativa P mais a potência reativa Q, os catetos. O ângulo entre as potências aparente e potência ativa é o ângulo φ. Guarde bem esse nome, ele é importante na equação da potência. Agora é possível escrever a equação das outras potências usando a trigonometria do triângulo retângulo. A potência ativa, que é a mais importante, é igual à potência aparente multiplicada pelo cosseno do ângulo φ. Esse cosseno do ângulo φ é chamado de fator de potência Fp. O fator de potência é muito importante nos circuitos AC. Ele indica quanto da energia de entrada, a energia aparente, foi transformada em energia útil. Os motores elétricos apresentam um fator de potência maior do que 0,7. O desejado é acima de 0,92. Vou escrever o fator de potência na equação, substituindo o cosseno φ por Fp. Na conta da energia ativa, tem que descontar a energia que é perdida no aquecimento da resistência interna do motor, a resistência da fiação, conexões e tem mais ainda. Nessa conta é computada a energia mecânica perdida nos desgastes das peças, no atrito, etc. Essa energia perdida é medida através do rendimento.
O rendimento é designado pela letra grega eta. Nos motores elétricos, o rendimento fica ao redor de 80%. 20% é perdido em calor. Então, o rendimento fica ao redor de 0,8. Então, a potência ativa deve sofrer novo ajuste. Deve ser multiplicado pelo rendimento. A unidade da potência ativa é o watt. Olha ele aí de novo. Agora é possível escrever a potência reativa. É só olhar o triângulo. A potência reativa é igual à potência aparente multiplicada pelo seno do ângulo φ. Simples assim. É só isso mesmo na potência reativa. A unidade da potência reativa é o VAR, volt-ampere reativo. Para finalizar esses conceitos das potências, eu vou falar sobre a unidade da potência mecânica. Ela é importante para os motores. A unidade da potência mecânica mais usada para motores é o HP. Por isso eu coloquei PHP. A relação entre HP e watt é que 1 HP é igual a 745 watts. Muitas vezes aparece que 1 HP é igual a 0,75 kW. Guarde essa relação. Ela é importante para os motores. Nas máquinas elétricas, estamos interessados na equação que descreve a potência ativa. Então, vou escrever essa equação separada. Potência ativa em watt é o produto da raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o fator de potência, vezes o rendimento da máquina. Observe a potência aparente, a energia que está entrando no motor. Você pode escrever essa equação para determinar a potência em HP. É só dividir a equação anterior por 745. Pronto! Agora você está com o card de memória completo. Guarde em algum lugar especial da sua mente, ou memorize que ele existe. Quando precisar, é só ir na profundidade da sua mente ou ir na internet. Agora que você já conhece a equação, vamos a uma aplicação prática. Suponha que a placa do motor tenha sido rasurada. A sua missão é: calcule a corrente de linha desse motor ligada em 380 volts. Solução? Normalmente não precisa calcular a corrente. Está escrito na placa. Mas aqui a placa está rasurada. Não consigo ler nem a corrente, nem a potência em watt. Só a potência em HP. A placa indica que esse é um motor de 1 HP. Então é só usar a equação da potência. Mas tem que isolar a corrente. É só trabalhar a equação que você chegará na equação da figura. Substituindo os valores, a potência em HP é igual a 1, está lá na plaquinha. A tensão é 380 volts, dado do problema. O fator de potência FP é 0,82, está na placa. O rendimento é de 83%, então vou escrever 0,83 na equação. Calculando dá 1,66 amperes. Olhando a plaquinha de um motor semelhante, a corrente da placa é igual a 1,67 amperes. Se eu tivesse feito o cálculo considerando HP igual a 0,75 kW, que em watt é 750, arredondando para simplificar, chegaria exatamente a esse resultado. Você viu nesse tutorial a equação da potência para redes trifásicas equilibradas. Eu usou essa equação para calcular a corrente em um motor trifásico. Essa é uma equação importante para os eletricistas, mas para os técnicos eletrônicos nem tanto. Para memorizar, tem que praticar. Então, em breve, mais exemplos abordando esse tema. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!